A história a seguir é real. O programa contém dramatizações. Pode não ser adequado a alguns telespectadores. Alguns nomes foram alterados. – 11 de outubro de 1993, Melbourne, Arkansas. Crimes da escuridão. Em 12 de outubro de 1993, na cidadezinha tranquila de Melbourne, Arkansas, Nancy Rees está fazendo um favor para a filha Julie, de 18 anos. Mas, estranhamente, o relógio marca 5 horas da tarde e Julie ainda não chegou na casa da mãe. Oi? Oi. Cadê a Julie? Minha prima Julie tinha deixado roupas sujas e minha tia Nancy esperava ela com as roupas lavadas. Mas como ela não apareceu, nós não sabíamos o que tinha acontecido. Que estranho, não é normal ela não aparecer. Nós pensamos, bom, ela deve estar na casa de um amigo ou decidiu ir fazer alguma outra coisa. Na manhã seguinte, ainda não há sinal de Julie. Quando ela não apareceu naquela tarde, eu nem pensei em muita coisa, mas no dia seguinte, as roupas continuavam lá e nada dela. Não achávamos o carro, nem ela. Não tínhamos notícias. Ela não foi trabalhar. Ela era a garota de 18 anos mais responsável que eu conhecia. Sabíamos que a Julie não ia desaparecer. Nancy e a sobrinha Belinda vão até a casa onde Julie mora com a melhor amiga Samantha e o novo marido de Samantha, Chester Brooks. A Julie e a Samantha eram amigas desde a 5ª série e fomos todos morar juntos. Oi, Nancy. Tudo bem? A Julie tá aí? É que ela não foi trabalhar hoje. Sério? Não, ela não tá. Ela tem um namorado novo. Ela deixou o número dele. Ok. Ela queria encontrar com o cara que tinha acabado de começar a namorar. Ela sabia que ele estava na casa do lago da mãe dele, então eu acho que... porque a mãe dele não estava ou saía com frequência. Quando a amiga de Julie liga para o número do novo namorado, ninguém atende. Bom, na hora eu pensei, tem alguma coisa errada. Não encontramos ela, não tínhamos nenhuma notícia. Todo mundo ficou assustado e aí nós fomos à polícia. Quando a mãe, a prima e a melhor amiga de Julie chegam à delegacia, encontram rostos familiares. Eu conhecia Julie Heath por ser daqui de Melbourne. Ela tinha um carro diferente, dirigia um Camaro preto bonitão. E eu costumava vê-la pela cidade. Ela era só uma garota de cidade pequena que trabalhava em 2 empregos e tentava curtir a vida. E onde vocês acham que ela pode estar? Pode ser que ela tenha ido dormir na casa do lago do namorado. Ela tinha ido para Hot Springs pela rodovia 270, que é a principal via para ir de Melbourne direto para Hot Springs. Dá uns 30 quilômetros e é bem comum os adolescentes e o pessoal daqui viajarem para Hot Springs, que é uma cidade maiorzinha. O que ela vestia da última vez que a viu? Acho que camiseta preta e jeans preto. Fica calma, Nancy. Vamos achá-la. Pelo fato de a mãe dela estar insistindo muito que era incomum a filha dela faltar no emprego e não ligar para os amigos e ninguém saber dela, nós começamos uma investigação completa. Enquanto o delegado assistente Bailey se dirige para Hot Springs, o desaparecimento de Julie já é o grande assunto da pequena cidade. Depois que ela sumiu, todo mundo começou a surtar porque sabiam que tinha alguma coisa errada. Acontece que em Melbourne todos se conhecem. Você não teme as pessoas, você confia nelas. 13 de outubro.
Eu e um amigo pegamos o jipe dele e fomos vasculhar as estradas. As pessoas começaram a sair com os carros delas para tentar procurar e ver se encontravam ela. Ligamos para todo mundo, para qualquer um. Para pessoas que a gente não via há um tempo, eu ligava. Todos os conhecidos. Aí, você viu a Julie? Desculpe o incômodo, senhora, mas a Julie tá aqui? A Julie? Não. Ela esteve aqui ontem à noite? Não que eu saiba. Eu fui dormir cedo. Eu não estava me sentindo bem. E o Gary tá aí? Ele tá trabalhando. Lá na oficina Huntley, sabe? Tá certo. De novo, desculpe o incômodo. Se você vir a Julie, diz pra ligar pra mãe. Claro. Tenha um bom dia. – 13 de outubro de 1993. Gary Smith! A história era que ela tinha ido para Hot Springs encontrar aquele jovem. E aí, é claro que o primeiro passo era saber quem ele era, quais as intenções, tinha mesmo encontrado ela e o que tinha acontecido. Eu preciso te fazer umas perguntas sobre a Julie Heath. O que aconteceu? Você a viu? Não, já deve ter uma semana. Eu achei estranho ela não ter falado com ele há tantos dias. Então ela não esteve na sua casa do lago ontem à noite? Não, senhor. Quando falamos com o namorado, ele disse que ela não tinha ido para Hot Springs. Eu assisti o jogo lá em casa com a minha irmã. Se souber dela, avise a gente. Era meio suspeito a Julie ter ido ver o namorado e não ter voltado. Com tantas questões no ar, a polícia trabalha sem parar tentando descobrir alguma resposta para o desaparecimento de Julie. A cada hora que passa sem que uma pessoa desaparecida seja encontrada, o estresse e a pressão aumentam cada vez mais entre os oficiais da polícia. Bailey? O Tony encontrou o carro da Julie Heath. Onde? Descobrimos que o carro dela tinha sido guinchado. E aí a polícia do estado entrou no caso. O carro foi achado a uns quilômetros da cidade, na rodovia 270, que é a principal via para ir de Melbourne direto para Hot Springs. Eles tinham guinchado o veículo por volta das 11 horas da noite em que ela desapareceu. E ninguém deu muita importância até surgir a notícia do desaparecimento. Por isso, acho que o motorista do guincho ligou e disse que estava com o veículo. Sem saber por que o carro estava abandonado, os investigadores esperam que o veículo ofereça pistas do paradeiro de Julie. O delegado Colley e eu fomos até o pátio para onde o carro da Julie tinha sido levado para ver se achávamos alguma coisa como a bolsa dela. Qualquer coisa que nos desse pistas sobre o que tinha ocorrido. Anticongelante. Nós achamos bastante anticongelante e aguado, o que indicava que podia ter havido um superaquecimento. E não tinha mais nada que demonstrasse algum tipo de luta ou algo assim. Tudo estava totalmente normal. As duas únicas coisas que achamos no carro foi um recibo do posto de gasolina e outro de um driving da noite que ela desapareceu. Um recibo marcava 9 horas da noite e o carro tinha sido guinchado às 11 horas. Assim, nós soubemos que tinha ocorrido algo entre as 9 e as 11 horas da noite. A notícia da descoberta do carro logo chega à família e amigos de Julie. E não cai nada bem. Eu sabia que era algo ruim, porque a Julie não teria saído com alguém por aí e deixado o carro que ela adorava tanto abandonado na estrada. Isso seria impossível. Pensávamos que alguma coisa estava mesmo errada. Alguém tinha pego ela e tinha feito mal. Mas mesmo que os mais próximos de Julie se preparem para a pior possibilidade, ninguém em Melbourne, nem mesmo a polícia, está pronto para o mistério que virá.
Com o outono colorindo as cordilheiras de Ozark, as famosas águas medicinais de Hot Springs, em Arkansas, atraem forasteiros endinheirados. E pouco adiante, na rodovia 270 em Melbourne, grupos de caçadores estão se preparando para a temporada. A temporada de caça por aqui é como um feriado. Todo mundo corre para tentar garantir um bom lugar. Tem gente que aparece com tratores para demarcar as áreas de tiro. Além de ser conhecida pela caça, Melbourne é orgulho para seus moradores por um motivo ainda maior. Tem uma fabricante famosa de tijolos em Melbourne há anos. Nós somos a capital mundial do tijolo. O Festival do Tijolo é um evento enorme, então todo mundo comparece. Todos, com exceção dos jovens da cidade, que aproveitam a ausência dos adultos para explorar esse momento de independência. Em Melbourne, a gente se encontrava onde toda a garotada do colégio adorava ficar. Era um estacionamento. Todo mundo ia lá conversar e ouvir música alta. Sempre tinha umas brigas e os caras socavam um ao outro e na semana seguinte eram amigos. Eram essas coisas de cidadezinha. Em uma cidade pequena, às vezes não tem muito o que fazer. Os jovens saem para andar de carro, com os quadriciclos deles pelo bairro. É um tipo de entretenimento. É um jeito de fugir, se rebelar, um jeito deles estarem juntos, se divertirem e curtirem no interior. Conforme a notícia do desaparecimento de Julie, de 18 anos, se espalha, todos começam a se perguntar como podem ajudar. Foi horrível. Eram ligações sem fim perguntando se tinham conseguido encontrar ela. Nós não tínhamos Facebook e nada dessas coisas que mostram a vida de todo mundo. Aí a gente ficava imaginando todo tipo de coisa. Sem notícias da Julie, o clima ficou mais intenso. Em 14 de outubro de 1993, no terceiro dia do desaparecimento, as únicas pistas que a polícia tinha eram os 2 recibos achados no carro abandonado. Oi, como eu posso ajudar? Você conhece a Julie Heath? Claro, é da minha classe. Lembra se viu ela na segunda noite? A garota que tinha atendido ela lembrava que ela tinha pedido um refrigerante e uns bolinhos de batata, mas depois que ela pegou a estrada para Hot Springs, nós não sabíamos o que tinha acontecido. E ela disse para onde ia? Não, mas estava arrumada. Como assim? Ela não é de usar maquiagem, mas naquele dia ela usou. Incertos do que essa informação quer dizer, os detetives vão em seguida a um posto de gasolina próximo dali. Com licença. Você trabalhou segunda à noite? Trabalhei. Você já viu essa garota? Não, desculpa. Se lembra se alguma coisa em comum ocorreu naquela noite? Veio um pessoal querendo carona. Acontece que Melbourne fica bem na estrada interestadual. Então, muitos estranhos costumam passar por aqui. Sempre temos muitos rostos estranhos. Normalmente, eles não entram muito na cidade porque a estrada é grande. Eles costumam só chegar e sair. Tinha um cara estranho, me deu arrepios. Pode descrever ele? Ah, posso. Tipo 1,60 m, barba cheia. Tinha alguma coisa nele meio estranha. Entendo. Se lembrar de qualquer coisa daquela noite, nos dê uma ligada. Obrigado. Nos dias seguintes, os investigadores trabalham por longas horas, mas não há sinal de Julie Heath. Falamos com os amigos dela, amigos dos amigos, qualquer um que fosse à escola com ela, colegas de trabalho, familiares. Tentamos investigar e falar com qualquer pessoa que conhecesse ela. Em 1993 existiam celulares, mas só algumas pessoas tinham. Então, se alguém sumisse por um dia, se os pais não soubessem dos filhos, ou se alguém faltasse no trabalho, era mais difícil de encontrar. Nós queríamos a família reunida. Queríamos aquela ruivinha de 18 anos de volta, curtindo a vida.
Uma busca completa no carro de Julie não mostra nenhum sinal de luta ou sangue. Mais uma vez, não há absolutamente nada de novo para os detetives investigarem. Foi aí que os investigadores começaram a se concentrar mais no que poderia ter motivado alguém a ir atrás da Julie. Pelo jeito que encontramos o carro, vimos que ela podia estar com algum conhecido. Achou que estava segura e que estaria tudo bem. Isso fez todo mundo se perguntar se a pessoa não seria alguém que ela conhecia e que fosse perigosa. No quinto dia da busca por Julie, o delegado Collie decide pedir a ajuda da Polícia Estadual do Arkansas. Me ligaram da delegacia dizendo que o pessoal lá de Melbourne tinha ligado querendo conversar sobre um caso de desaparecimento. A cada dia que passava, nós da polícia sabíamos que o resultado não seria bom. Já havia passado uma semana e o tempo avançava. Quando eu entrei no caso, tivemos que correr. 16 de outubro de 1993. Atenção todas as viaturas próximas à estrada Wycombe. Por favor, dirijam-se à estrada Man Point. Temos relatos de restos mortais humanos. Já estamos a caminho. Na hora nós não sabíamos se era mulher ou homem, mas nós suspeitamos. Será que é a Julie? Um morador local estava vasculhando a área por conta da temporada de caça que estava quase para começar. Então ele procurava cervos, mas acabou encontrando um corpo. Pelas roupas que ela vestia e pelo cabelo ruivo, naquele momento eu deduzi com quase 100% de certeza que era quem estávamos procurando, Julie Heath. O famoso caso de desaparecimento de Melbourne agora é uma investigação de homicídio. Quando eu tive contato com o corpo, vi que ela tinha uma ferida profunda no pescoço, na garganta. Julie está com as roupas com as quais tinha sido vista por último, jeans e camiseta pretos. Mas as condições das roupas dela mostram uma agressão sexual. As roupas dela não estavam do jeito que deveriam. Estavam do avesso, não estavam bem fechadas, nem ajeitadas. Elas não estavam no lugar certo. O laboratório terá que determinar se ela foi agredida ou não. Mas uma questão fica nítida para os investigadores. Era uma cena de crime, mas não era a cena do crime. Ela não tinha sido morta ali, ela tinha sido jogada ali. Naquele momento, nós vimos que tínhamos o homicídio de uma jovem adolescente. E, mais do que isso, o assassino estava solto na comunidade. A minha tia Nancy disse, querida, acharam a Julie. E eu disse, é mesmo? Tá tudo bem? Ela tá viva? Ela tá bem? E ela disse, não, querida, ela está morta. E foi assim que eu soube. Nascida e criada em Melbourne, Julie Heath é lembrada como a típica garota norte-americana. A Julie era muito alegre, ela era animada, divertida, adorava as pessoas, era legal com todo mundo. Trabalhava duro, sonhava alto na vida. Ela era amiga de quase todo mundo. Ninguém tinha ressentimentos com ela. Ela era uma boa pessoa. E mais do que isso, Julie sabia o valor do trabalho duro. A Julie era bem centrada e sempre falava de como no futuro ela gostaria de trabalhar na polícia. A Julie era recém-formada, com 18 anos, 2 empregos e ainda tinha uma vida pessoal e social. Então ela queria mesmo ter sucesso na vida. Enquanto as pessoas tentam entender a morte de Julie, os investigadores na cena do crime fazem perguntas para o caçador que encontrou o corpo. Era uma rua bem conhecida localmente, mas, sabe, alguém de fora não ia saber daquele lugar. Me diz de novo por que estava aqui hoje. Eu venho aqui todos os anos, vasculhar a área para caçar. Se fosse alguém que não conhecesse a região, teria deixado o corpo mais perto de onde acharam o carro.
Você mora aqui perto? Sim, senhor. Uns 10 quilômetros lá embaixo. Nós tínhamos que analisá-los como suspeitos, porque é comum as pessoas cometerem seus crimes e depois posarem de inocentes. Não é uma boa maneira de se livrar de um crime? Porque é só dizer, eu achei o corpo, por isso que tem DNA meu nele, por isso meu cabelo tá no corpo, ou por isso que tem minhas coisas por aí. Bom, vamos ser claros. Você nunca viu a Julie Heath? Nunca nem cruzou com ela? Não, nunca. Ele estava vasculhando. Estava com roupas próprias de quem faz isso. E na região em que caçava. E outras pessoas confirmaram que ele estava na área de caça. Os investigadores tendem a acreditar que o caçador não tem envolvimento na morte de Julie. Mas não querem descartar ninguém por enquanto. Encontrar a Julie perto da rodovia não era tão preocupante. Mas achar ela no meio da mata e perceber que devia ser alguém que conhecia a região... Seria meu vizinho? Seria uma pessoa da minha escola? Seria alguém que a Julie conhecia? Ela confiava na pessoa? Foi alguém em quem eu confio? Assim que acharam o corpo, todo mundo ficou nervoso porque sabíamos que tinha um assassino em Melbourne. Por isso todos ficaram mais furiosos, porque costumava ser uma cidade segura. Sem nenhum suspeito aparente, os investigadores voltam a atenção para o novo namorado que Julie planejava visitar na noite em que desapareceu. A gente conhecia o namorado, ele era um cara legal, mas, sabe, ainda assim ficava com aquela pulguinha atrás da orelha de que ele podia ter feito alguma coisa. Como o namorado parecia ter sido o último a vê-la, tínhamos que saber tudo possível sobre aquele sujeito. Sabe, queríamos ouvir o que ele sabia. Na primeira vez em que tinha sido interrogado, Gary Smith, o novo namorado de Julie, disse que na noite do desaparecimento ele estava em casa assistindo um jogo com a irmã. A Julie Heath estaria a caminho da casa dele, mas a posição do carro estava na direção de Melbourne. Então nós achávamos que ela devia ter tido algum problema mecânico, dado a volta e retornado a Melbourne. As provas descobertas pela polícia indicam que Julie jamais chegou à casa do lago. O que levanta a questão: teria Gary saído? Eles encontram com a irmã de Gary para tentar esclarecer as coisas. Não dá para acreditar sempre no que te dizem. Era preciso investigar para saber onde ele estava mesmo. Do ponto de vista de um investigador, quando começamos a buscar suspeitos, temos que analisar todo mundo. Não dá para ignorar ninguém. Escuta, você disse para o policial Bailey que estava dormindo na noite em que a Julie sumiu, não é? É. É possível seu irmão ter saído de casa naquela noite? Não. Não? Como pode ter certeza? Bom, é que a gente tá sem carro. O dele estava na oficina, então a nossa mãe nos deixou na casa. Acabou ficando bem claro para todos os policiais envolvidos que o Gary não tinha mesmo nada a ver com o sumiço e não tinha conhecimento do paradeiro dela. Se souber de mais alguma coisa, procure a gente. Com um novo namorado descartado, os investigadores analisam o relatório do legista, que indica que o agressor de Julie tentou cometer violência sexual, mas ela conseguiu afastá-lo em uma luta que provavelmente custou a sua vida. Ela era um doce de pessoa, mas também era durona. Eu acho que ela lutou pela vida. Naquele momento sabíamos que tínhamos que nos esforçar mais, porque tínhamos que saber o culpado e o ocorrido, para revelar quem, o que, quando, onde e por quê. O próximo da lista de suspeitos dos investigadores é o amigo e colega de quarto de Julie, Chester Brooks. Ei, Chester, tem um minuto? O Chester foi uma das últimas pessoas que viram a Julie indo para Hot Springs. Mas tem outro motivo forte para os investigadores se interessarem por Chester. Como é comum em cidadezinhas, ele e a Julie tiveram um rápido namoro. Podia estar rolando um triângulo amoroso, talvez fosse algo inocente, ou talvez houvesse um relacionamento secreto entre o Chester e a Julie. Descobriram que fez isso com a Julie? Estamos. Trabalhando para descartar os conhecidos. Descartar?
Bom, eu era um dos principais suspeitos. Eu já tinha namorado com ela e morávamos juntos. Queremos saber onde você estava na noite do desaparecimento. Eu estava trabalhando. Ele continuou cutucando cada vez mais e mais. E eu ficava dizendo, eu estava no trabalho. É só olhar o cartão de ponto. Eu não estou envolvido. Enquanto esperam notícias dos patrões de Chester, os detetives ampliam as buscas. Eles analisam mandados de prisão em aberto na esperança de que algo apareça. Nós começamos a olhar o histórico de criminosos conhecidos que se encaixavam no perfil. A polícia começou a analisar todas as pessoas que tentaram sequestrar alguém. Pessoas que tinham acusações de agressão sexual e, claro, todos que haviam cometido estupro. Ei, Mike. Olha só isso. Era um mandado contra Robert Gatlin por estupro. Não é só por isso que Robert Gatlin chama a atenção dos detetives. Descobrimos que ele tinha sido visto na região da rodovia, a mesma rodovia onde ela tinha sumido. Se víamos qualquer informação de qualquer suspeito fichado como agressor sexual ou algo assim na época, a gente logo começava a analisar a região para ver se tinha alguma vítima. Tínhamos que achá-lo para saber se era um bom suspeito ou não. Naquele momento ele era. Havia indicações. 7 dias depois do assassinato. Você se lembra do cara estranho que viu outro dia? Lembro. Acha que reconheceria ele se visse de novo? Talvez. É ele sim. Todo mundo ficou muito triste. Minha tia Nancy parecia um zumbi. Pintou o cabelo de vermelho, começou a dirigir o carro da Julie e vestir as roupas dela. Era terrível. Foi difícil. Todo mundo sentia o mesmo. Aquela dor imensa de perda e tristeza mostrava o quanto a ação de uma pessoa podia afetar tanto uma comunidade inteira. Foi então que percebemos que Melbourne não era a cidadezinha que nós achávamos que fosse, onde não tinha nenhum crime, nada disso. E enquanto a cidade de Melbourne sofre em luto junto com a família de Julie, a sensação de perda e de medo é quase palpável. Começamos a ver que talvez o mundo não fosse tão seguro assim. Acabou a ingenuidade de morar em uma vizinhança onde dava para ir nadar às 10 da noite sem se preocupar com nada. Agora, o bicho-papão estava solto. A comunidade começou a se retrair. Todos os pais ficaram paranoicos, não deixavam os filhos sair de casa. Muita gente queria comprar armas para os filhos e tudo mais, e nós tentávamos evitar aquele pânico. Isso afeta uma comunidade, ainda mais uma assim pequena. Quando acontece um caso como esse, a polícia leva para o lado pessoal. E o meu lema como delegado era, se eu não vou embora, ninguém vai. Quem não quisesse trabalhar, eu não queria na delegacia. Todos lá sabiam que, se acontecesse algo, teriam que ficar até o fim. 2 dias após a descoberta do corpo de Julie, há um fio de esperança de que todo esse esforço será compensado. Há um mandado em vigência contra um homem de 29 anos de Hot Springs chamado Robert Gatlin, suspeito de ter se deparado com Julie na noite do desaparecimento. É a polícia! Abre a porta agora! Tá fugindo. Parado! Você já estava cheio de problemas, e isso antes de resolver fugir da polícia. O investigador da polícia de Arkansas, Charles Hefner, é encarregado de fazer Robert Gatlin falar. Eu não sabia que eram policiais. Quando interrogamos um cara assim, que já cometeu estupro, ele já não tem mais nenhum bom senso. Ele não ligava para o que ele fazia com ninguém, nem consigo mesmo. A única pessoa que ele ia ajudar era ele mesmo.
Onde estava na segunda-feira, 11 de outubro, por volta das 9 da noite? Eu tinha saído. Saído? Eu queria uma carona na 270 para ir para o sul. Primeiro tentava ir para o Tennessee, depois estava tentando ir para Shreveport, que ia trabalhar numa pista de corrida, mas não tinha ninguém, era uma história louca. Você viu uma garota com problemas no carro? Camaro preto? Garota ruiva, bem bonita? Tá sabendo de alguma coisa? Não, peraí, eu não tenho nada a ver com a menina que morreu. Não é bem o que parece. Qualquer história que ele contasse seria algo para tentar se proteger, mas ele nos deu informações suficientes. Pensando que tinha uma jovem envolvida, será que ele estava lá? Será que estava mesmo lá? Ele nos deu mais informações para deixarmos ele em paz, mas isso não o livrou das outras acusações. Gatlin é preso pelo mandado em aberto. Mas tirando a história questionável dele, não havia nada de concreto que o conectasse com a morte de Julie. Quando trabalhamos num caso desses, ficamos na esperança de achar pelo menos uma pessoa que viu o veículo, talvez um suspeito. Sabe, tudo ajuda. Se você lembrar de qualquer coisa, não deixe de entrar em contato. Alguma coisa? Pode ser. Uma testemunha tinha visto uma picape pequena e escura perto do carro da Julie na rodovia 270. Isso descartaria o Robert Gatlin. Pode ser. Mas todo mundo aqui nessa cidade tem uma picape. Enquanto dicas continuam chegando, os detetives investigam uma ligação vinda do gerente do restaurante em que Julie trabalhava meio período. Eu devia ter ligado antes. Demorou para conseguir juntar as peças. E o que tem pra gente? Um dos meus ex-empregados, Mark Lofton, tinha uma queda pela Julie. Se tinha um problema com um ex-colega, qual poderia ser esse problema? Será que ele batia nela, fazia avanços inapropriados? Será que ele queria sair com ela? Mas ela recusou o rapaz? E depois que ela sumiu, ele também sumiu. Essa questão logo nos chamou a atenção. Havia um problema. Então, tínhamos que descobrir que problema era ou como era de fato a relação entre eles. Tem o endereço dele? Tenho, tá aqui. Eu anotei pra vocês. Acham que pode ser ele? As pessoas ficam magoadas por uma série de motivos. E dependendo de quanto essa mágoa afeta elas, existe a possibilidade de elas irem além do que uma pessoa normalmente iria. 19 de outubro de 1993. O endereço leva os detetives a um trailer nos arredores de Melbourne. Coloca a arma no chão! Coloca a arma no chão! Mark Lofton! Eu só tava atirando numas latas. Onde viu a Julie Heath pela última vez? Sei lá. No trabalho, eu acho. A gente tá sabendo que ela não quis sair com você. Por que desapareceu ao mesmo tempo que ela? Eu saí da cadeia ontem. Não sai daqui. Enquanto verificamos. Chegou uma hora em que ficamos sem pistas para investigar. Não sabíamos para que lado ir. A gente só encontrava becos sem saída. E muita gente não entende esse lado do trabalho policial. É devastador e frustrante quando a gente chega a um ponto em que estamos presos e só rodando em círculos. É verdade. Depois aprendi que podemos ter outras pistas que podem ser ótimas pistas. E, de fato, a polícia de Melbourne está prestes a receber uma ótima pista de uma fonte um tanto inesperada. 9 dias depois do assassinato. O pastor de Hot Springs ligou para a delegacia e disse: "Ei, eu acho que sei de algo que é importante." O nome do jovem é Eric Nance. E quando ele procurou você?
Depois da missa de quarta-feira à noite, então... eu acho que era 13 de outubro. Nós não tínhamos nem descoberto o corpo naquela altura. O Eric Nance procurou o pastor e disse para ele que poderia ser acusado pela morte e sequestro de uma jovem em Hot Springs. Sabe onde podemos encontrar ele? Ele acabou de se internar no hospital psiquiátrico de Arkansas. Tudo indicava que ele era a pessoa em que tínhamos que nos focar. No outono de 1993, uma nuvem de medo e incertezas paira sobre Melbourne, pressionando mais os policiais para encontrarem o assassino de Julie. 9 dias após o assassinato, a polícia tem uma pista promissora para investigar. Tem a ver com um homem que deu entrada em um hospital psiquiátrico. Nós podemos falar um minuto com Nance? Sim, tudo bem. Eu espero lá fora. Quando ficam a sós com o suspeito, a investigação se depara com um obstáculo. Eu não vou falar sem um advogado e sem o meu irmão. Tá bom, Eric. Onde achamos o seu irmão? Os investigadores tinham como suspeito o Eric Nance, mas precisavam montar o caso. Brandon Nance? Podem entrar. Olha, é um caso de lugar errado na hora errada. Diga tudo o que consegue lembrar daquela noite. Ele me ligou. Eu acho que lá para meia-noite, talvez. O carro do Eric tinha um pneu furado e o irmão dele tinha ido até o local e ajudado ele a trocar o pneu para ir para casa. Pode me mostrar onde é que foi? Aí ele desenhou um diagrama, e o diagrama mostrava a estrada onde ele tinha pego o irmão, uma pequena estrada com um portão onde estava o carro. Foi lá que se encontraram. O local fica a poucos metros de onde Julie foi encontrada. O que colocava Eric Nance no local onde encontraram o corpo. Enquanto ajudava o Eric naquela noite, percebeu algum sangue ou algo diferente? Não, senhor. E tem ideia de onde foi que seu irmão te ligou? De um mercadinho. Aqui. 10 dias depois do assassinato. Posso ajudar? Conhece esse homem? O Eric. Ele esteve aqui faz algumas semanas. Pode ter sido na noite de 11 de outubro? Ela conhecia ele da escola e depois que encontraram o corpo da Julie Heath, ela se lembrou de algo. O Eric Nance tinha ido lá naquela noite. Parecia que ele estava nervoso. A atendente lembra de Eric dizendo que estava nervoso por ficar na estrada sozinho, então correu descalço até o mercado para usar o telefone. Ela disse que ele estava com manchas escuras na frente do macacão. E depois de pensar sobre isso, disse que era sangue. A polícia então reforça a investigação sobre Eric Nance. Ele era o suspeito perfeito, mas só o fato de tudo isso ter ocorrido não fazia dele culpado por esse crime. Então tínhamos que construir o caso e nós fomos atrás disso para ver se alguma prova confirmaria. Não íamos deixar pedra sobre pedra. Se não dava para provar a culpa, a defesa também não ia provar a inocência. Eles podem não ter provas suficientes para uma prisão, mas têm o suficiente para um mandado de busca para a picape de Nance. No interior do veículo, olhando a olhos nus, parecia que não tinha nada. Nada dentro, recém-aspirado e recém-lavado. A gente conseguia até sentir o cheiro do detergente dentro do veículo. Minha nossa. Os investigadores podem, enfim, ter encontrado a cena do crime.
Dava para ver os locais em que tinham limpado sangue e bastante. Isso nos fez concluir que o crime tinha sido cometido no carro. Foi lá que ela morreu. Em 23 de outubro de 1993, Eric Nance é levado do hospital para a delegacia de polícia de Hot Springs. Sob pressão, ele abre o jogo. Ele disse que tinha dado uma carona para ela. A faca do trabalho caiu do bolso dele. Ela surtou e começou a bater nele. Aí a faca acabou acidentalmente cravada na garganta dela. Ele se apavorou e escondeu ela. Foi ridícula a história que ele contou. Aquilo não fazia o menor sentido. Eric Nance é preso e acusado pelo assassinato. Apesar de ser absurda, Eric mantém a história de que matou Julie por acidente até o dia do julgamento. A promotoria, porém, conta outra versão. As autoridades acreditam que, enquanto ia para Hot Springs surpreender o namorado, o carro de Julie superaqueceu. Quer uma carona? Eu acho que ele disse que ia levar ela até um telefone. E no começo, eu acho que ela pensou, então tá, o carro vai esfriar. Seu carro quebra, e aí alguém aparece e então, bam! Esse encontro totalmente aleatório pode ter uma chance de se tornar um crime ou uma vida perdida. Em 31 de março de 1994, Eric Nance é condenado à morte pelo assassinato de Julie Hiss. Dava para ver todo mundo no tribunal pensando, graças a Deus fizemos a coisa certa. Porque ele ia fazer de novo. Nance é executado em 28 de novembro de 2005. Mas a justiça severa não é o suficiente para segurar a onda de tristeza sobre Melvern e a família Hiss. Todos da família mudaram. Eles eram felizes, trabalhadores, seguros, eram ótimos, passavam todos os feriados juntos e eles se tornaram pessoas que mal conseguiam viver. Eu vi a minha tia desaparecer aos poucos. Foi terrível ter que ver ela ir de quem ela era, tão forte, tão incrível, para definhar até os ossos. Foi devastador para a mãe da Julie Hiss. Um golpe forte. Ela se culpou até que acabou se suicidando para poder estar junto da filha. Faz quase um quarto de século que este crime ocorreu. Mas a perda ainda é sentida em Melvern. Essa cidadezinha perdeu um pouco do brilho quando isso aconteceu. A comunidade percebeu que não era tão segura assim, que todos tinham que abraçar quem amavam com mais força.